irmão, irmã, nosso curso sobre o Evangelho de São Marcos, módulo 5º, segunda parte, Ministério em Jerusalém. Hoje, iniciando o capítulo 12, Parábola dos vinhateiros homicidas. Começou a falar-lhes em parábolas. O Senhor fala em parábola. Um homem plantou uma vinha. Parábola é um ensinamento com um cunho religioso. O Senhor usa uma linguagem da época, agricultor, vinhateiro, pescador, e dá um cunho religioso ao seu ensinamento. Tem também, ou pode ter, um caráter sapiencial. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, abriu um lagar, construiu uma torre. Então, está falando uma história, uma parábola de alguém que planta uma vinha. Kai erxato autóis, e começou a falar-lhes em parábolas, lalém, ampelona anthropos, ephyteusen, kai perieteken, fragmon, kai orixen, hippolenion, kai okodomesen, pyrgon, kai exedaton auton, Georgóis kai apedemesen. Tradução: começou a falar-lhes em parábola, e é essa parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, abriu um lagar, construiu uma torre. Depois disso, arrendou-a a alguns vinhateiros e partiu de viagem. Tinha uma vinha, planta a vinha, cerca a vinha, protege a vinha, abre um lagar, constrói uma torre de vigia para que ninguém roube o vinho, o fruto da vinha, arrenda a alguns vinhateiros e parte de viagem. No tempo oportuno, enviou um servo aos vinhateiros para que recebesse uma parte dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram e espancaram e mandaram-no de volta sem nada. Então, ao partir em viagem, no tempo oportuno, tendo partido em viagem, ele envia um servo aos vinhateiros que tinham alugado, a quem ele tinha dado a vinha, a quem ele tinha arrendado a vinha, para que recebesse uma parte dos frutos da vinha. Se ele tinha arrendado, ele tinha direito a uma parte dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram e espancaram. Pegaram o servo e espancaram e mandaram-no de volta sem nada. Não deram nada para o dono da vinha. Enviou-lhes de novo outro servo, mas bateram-lhe na cabeça e o insultaram. De novo, então manda outro servo, espancam, batem no servo e não dão nada ao dono da vinha. Era o dono da vinha. Enviou ainda outro, e a esse mataram. Ao terceiro servo, 3 é o número perfeito. Jesus ressuscita no terceiro dia, morre na sexta, ressuscita no terceiro dia. A esse terceiro servo o matam. A esse mataram. Depois mandou muitos outros. Bateram uns, mataram os outros. Não aceitaram pagar nada ao dono da vinha. Restava-lhe ainda alguém, o filho amado. Todos os servos ou foram espancados ou foram mortos. Enviou por último, dizendo: eles respeitarão meu filho. Por último, o dono da vinha, era o dono da vinha, envia o filho. Aqueles vinhateiros, porém, disseram entre si, eles confabularam entre eles: este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo e a herança será nossa. Eles queriam a herança, queriam tudo, queriam terreno, queriam a vinha, queriam tudo. Recorde aí o filho pródigo, que queria a herança e perde tudo. Só que o filho pródigo se arrepende e retorna. Esses aqui não se arrependerão.
e agarrando-o, agarraram o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Pegam o filho, matam o filho e lançam fora da vinha. O filho, quem é? Jesus. O dono da vinha, quem é? O Pai, Deus. Quem são esses vinhateiros? Os fariseus, os saduceus, os judeus que mataram os profetas que foram enviados por Deus antes de Cristo e que matarão Cristo. Ainda hoje, todos aqueles de dentro da igreja ou fora da igreja que perseguirão e matarão os verdadeiros profetas, porque tem perseguição também dentro da igreja, e lançam fora da vinha o filho. Jesus morre fora dos muros de Jerusalém. Muito clara essa parábola e a sua interpretação. Que fará o dono da vinha? Virá e destruirá os vinhateiros e dará a vinha a outros. O Senhor no final pergunta, versículo 9, o que fará o dono da vinha? Mataram todos, mataram os servos, mataram o filho e jogaram o filho fora da vinha. Jesus morre fora dos muros da cidade de Jerusalém. A pergunta que nosso Senhor faz, que fará o dono da vinha? Versículo 9. Portanto, o que? Poi esse fará. Roquírios, o Senhor, tu ampelonos, o Senhor da vinha é o Senhor. Quírios é um título de Jesus ressuscitado. Eleusetai, kai apolesei, tus georgus, kai dossei, ton ampelona, alois. Ele destruirá aqueles que fizeram isso. Virá, o grego é muito claro, virá eleusetai, kai apolesei, e destruirá os vinhateiros, tus georgus, e dará kai dossei, ton ampelona, a vinha, alois, a outros, a estrangeiros. O Senhor continua, não lestes esta escritura? Então, alguém tinha uma vinha, é Deus. A vinha é todo o povo dele. Hoje a Igreja Católica enviou profetas, foram perseguidos pelos judeus e mortos no Antigo Testamento. Enviou o Filho, será morto pelos fariseus e saduceus. Ainda hoje, muitos na Igreja Católica são e serão perseguidos e morrerão. Morreram e morrerão, mas não ficará assim. Terá um julgamento. O dono da vinha, que é Deus, virá e destruirá. O verbo grego é muito forte. Apolesei, destruirá os vinhateiros. E olha que eles estavam à frente da vinha, estavam à frente do povo de Deus, e não eram de Deus, eram contra Deus, eram contra o Filho de Deus. E nosso Senhor continua, não lestes esta escritura? Falando em parábola, agora ele cita o Antigo Testamento, Salmo 118, 22 a 23. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Cristo é essa pedra rejeitada, que será morta, condenado à morte pelos fariseus, pelos saduceus, pedra que será morta, condenada à morte, Cristo que será morto, condenado à morte, mas que é a pedra angular. A pedra angular é a pedra que fechava a construção da casa de uma pirâmide, por exemplo, quando vai construir as pirâmides, a pedra angular, aquela última que coloca lá no teto, no cume da pirâmide, ela que fecha a construção. A pedra que os construtores rejeitaram. Os construtores são aqueles que estão à frente do povo,
Hoje, aqueles que estão à frente também, alguns da igreja, ou na igreja, litam a pedra, hon apedokimasan, hoi oikodomontes, oikodomuntes, a pedra que os construtores rejeitaram a pedokimasan. Quem que rejeita? Hoi oikodomuntes, aqueles que constroem, tornou-se a pedra angular. Hutos, esta, egenete, tornou-se, foi feita, eis kephalen, gonias, kephalen, cabeça, kephalen, gonias, pedra angular, pedra principal, parakirio, egeneto, haute, isso é obra do Senhor. Parakirio, do Senhor, egeneto, isso é do Senhor, isso é obra do Senhor, e é maravilha aos nossos olhos. Kai estin, talmaste, maravilha, maravilhoso, in oftalmos, remon, oftalmos, olho, aos nossos olhos. Isso é obra do Senhor e é maravilha aos nossos olhos. Então, a pedra que foi rejeitada, a pedra que é Cristo, essa pedra ressuscitará. Ela é a pedra angular. Recorde que também pode ter alusão a Pedro. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a todos aqueles que foram e serão perseguidos na igreja católica. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Cristo é a pedra angular. Não existe igreja sem Cristo. A igreja não pode abandonar os ensinamentos de Cristo. Atento, igreja. Não deixar a doutrina verdadeira, a doutrina de Cristo. Não abandonar, não se afastar da doutrina de Cristo. Não se afastar de Cristo. Porque Cristo é a pedra angular. Se essa igreja se afasta de Cristo, não é mais igreja, não é mais nada. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso é obra do Senhor. Foi o Senhor quem fez isso. E é maravilha aos nossos olhos. É Jesus que está falando. No início, em parábola, e conclui com essa citação do Antigo Testamento. O Senhor conhecia o Antigo Testamento. O judeu conhecia a Bíblia em hebraico. Entrava na sinagoga, naquele texto de Lucas 4, entra na sinagoga e lê o profeta Isaías e diz: hoje se realizou aquilo que eu li no profeta Isaías. Os pobres recuperam a vista, os cegos recuperam a vista, aos pobres é anunciado o evangelho, os paralíticos são curados. Então ele cura, expulsa demônio. Ele é Deus, o Deus do Antigo Testamento. Versículo 12. Procuravam prendê-lo. Depois desse fato que ele conta essa história, quem que procura prendê-lo? Os fariseus e os saduceus, as autoridades religiosas da época. Mas ficaram com medo da multidão. Nosso Senhor se coloca contra as autoridades religiosas da época, porque eram hipócritas, muitos fariseus, e porque não entendiam que tinha iniciado uma nova economia, uma nova aliança, uma nova lei. Cristo é essa nova lei. E nem o fariseu, nem o saduceu queria aceitar essa nova lei. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, pois perceberam que ele contara a parábola a respeito deles, fariseus e saduceus, e deixando-o foram embora. Então, nessa hora, quiseram pegar Nosso Senhor, condenar Nosso Senhor, matar Nosso Senhor, mas não o fizeram, por causa da multidão que estava ali em torno deles, em torno de Nosso Senhor, e essa multidão acreditava em Nosso Senhor. Recorde o discurso sobre a autoridade, quando Nosso Senhor se coloca contra os fariseus e os saduceus. Então, ele está se referindo aqui aos fariseus e aos saduceus. Queriam prendê-lo para terem matéria de acusá-lo,
mas ficaram com medo da multidão, tiveram medo da multidão, pois perceberam que ele contara a parábola a respeito deles. E deixando-o, foram embora. Tiveram medo. Efobetesan da multidão. Efobetesan ton orlon, da multidão. Agora, o imposto a César. A perícope seguinte. Depois desse fato, em que ele conta a parábola e conclui com a citação do Antigo Testamento, enviaram-lhe então alguns dos fariseus e dos herodianos. A parábola é dita aos fariseus e saduceus. Agora, esse fato é contra os fariseus e os herodianos. Herodianos eram judeus que ficavam ali no palácio de Herodes Antipas, que também era judeu, não era romano. Uns pensam que Herodes Antipas era romano. Não é. Herodes Antipas é filho daquele Herodes o Grande, que mandou matar as criancinhas quando o Senhor nasceu. Porque ele dizia que rei era ele, e os magos do Oriente chegaram dizendo que nós vimos adorar o rei dos judeus. Rei dos judeus sou eu. Então mandou matar as crianças. E Nosso Senhor, José e Maria fogem com Nosso Senhor para o Egito. Esse aqui é filho daquele. Aquele mandou matar as crianças. Esse mandou matar João Batista. Então enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, aqueles que ficavam lá no palácio de Herodes, e os fariseus, aqueles que seguiam a lei e a tradição. Não é só a lei e a tradição, acreditavam na ressurreição dos anjos, alguma coisa boa com eles, mas muitos eram hipócritas, ensinavam a lei e não seguiam a lei. Para enredá-lo com alguma palavra, queriam pegar Nosso Senhor para ter matéria de acusá-lo e condená-lo à morte. Queriam acusar e condenar Nosso Senhor à morte. Vindo, eles disseram-lhe. Então vieram os fariseus e os herodianos, alguns dos fariseus e alguns dos herodianos, e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não dás preferência a ninguém, pois não consideras os homens pelas aparências, mas ensina de fato o caminho de Deus. Eles vêm a Jesus querendo pegar Nosso Senhor para ter matéria de acusar Nosso Senhor. O fariseu, aquele que segue a lei, aquele que ensina a lei, aquele que cria tradição e aquele que muitas vezes é hipócrita. E os herodianos, os judeus que habitavam o palácio de Herodes. Herodes também, ele judeu. Chamam Nosso Senhor de mestre, Rabi. Sabemos que és verdadeiro. Jesus é verdadeiro realmente, mas não que eles considerassem Jesus verdadeiro. E não dá preferência a ninguém. Verdade, Jesus não dá preferência a ninguém. Ele julga, não julga de acordo com a aparência, ele julga de acordo com a verdade. Tiago, na sua carta, vai dizer que também nós não podemos dar preferência a ninguém, pois não consideras os homens pelas aparências. Nosso Senhor não julga pela aparência, julga pelo coração, conhece o nosso coração, mas ensina de fato o caminho de Deus. Ele é a verdade, o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo isso é Nosso Senhor. Mas eles falam isso hipocritamente. Queriam pegar Nosso Senhor. Recorde a eleição do rei Davi, quando o profeta Samuel foi até lá, na casa do pai de Davi. Né? O primeiro filho que ele vê era muito forte. E ele pensa que é aquele o rei de Israel. E Deus diz a Samuel: não, não é esse. Não quero que você unja esse. Era o primeiro filho, o irmão de Davi, o mais forte, né? Mais bonito, não é esse que eu quero. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E o coração de Davi era o coração de Davi que Deus queria, era Davi que Deus queria por causa do coração do rei Davi. Apesar de Davi também ter pecado, né? Depois se arrepende. Samuel viu só a aparência. Deus não julga pela aparência. Ensina de fato o caminho de Deus. Ele ensina o caminho de Deus, Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Rodós, caminho.
é lícito pagar imposto a César ou não. Então, depois de arrodear, fazer todo esse arrodeio aí, querendo pegar Nosso Senhor, eles colocam a questão: é lícito pagar o imposto a César ou não? Nós devemos pagar o imposto a César ou não? Pagamos ou não pagamos? Preste bem atenção nessa pergunta, que é onde eles querem pegar Nosso Senhor. Se Jesus dissesse, devemos pagar o imposto, e Jesus se colocaria contra os judeus, porque os judeus não queriam pagar o imposto. Então, Jesus ficaria contra a multidão, já que a multidão, nenhum judeu queria pagar imposto a César. E se Jesus dissesse, não pagamos, eles iriam a Pôncio Pilatos e diriam: ó, esse Jesus aí está dizendo para não pagar o imposto. É uma insubordinação. Então, ou acusariam, ou colocariam Nosso Senhor contra César, contra Pôncio Pilatos, e o acusariam de insubordinação, ou colocariam Nosso Senhor contra o povo judeu, se ele dissesse que deveria pagar o imposto. É lícito pagar imposto a César ou não? Queria que Nosso Senhor respondesse: é lícito ou não? Pagamos ou não pagamos? Ele, porém, conhecendo sua hipocrisia, a hipocrisia dos fariseus e dos herodianos, disse: por que me pões à prova? Nosso Senhor conhece tudo. Sabia que eles estavam lá para pegá-lo, para prendê-lo e terem matéria de acusá-lo. Trazei-me um denário para que o veja. Então, Nosso Senhor mandou trazer a moeda dos romanos. Me traga aí a moeda. Eles trouxeram. E ele disse: de quem é esta imagem e a inscrição? Toda moeda romana tinha a imagem do imperador, com o nome dele. Fulano de tal, César. Tibério, César. Não sei o que, César. Nosso Senhor mandou trazer o denário, a moeda dos romanos, e perguntou: de quem é esta imagem e a inscrição? Responderam-lhe: de César. Caesar, César. Então Jesus disse-lhes: o que é de César, dai a César. O que é de Deus, a Deus. Jesus não entra no jogo deles. Queriam pegar Nosso Senhor. Se ele dissesse, não pagamos imposto, eles iriam até o procurador romano e diriam: ele é um insubordinado, não quer pagar imposto. E Jesus seria preso. Se Jesus dissesse, pagamos imposto, eles colocariam Nosso Senhor contra os judeus, que não queriam pagar imposto. Nosso Senhor não diz nem sim, nem não. Dá uma lição. O que é de César, dai a César. O que é de Deus, a Deus. Não misturem o Império Romano com a minha igreja. Não misturem política com a minha igreja. Ainda é o risco hoje em dia da nossa igreja católica. Misturar o que é de César com aquilo que é de Deus. Jesus é muito claro. O que é de César, dai a César. Tem que pagar o imposto? Pague. E o que é de Deus, dai a Deus. O que é de Deus, a Deus. Sigam aquilo que Deus manda, que Deus ordena. Sejam fiéis à doutrina católica que Nosso Senhor criou e vai criar a Igreja Católica. Não misturar César com a igreja. Muitos hoje confundem fé com política, fé com isso, fé com aquilo. O que é de César, devemos dar a César. Certamente, se o imposto é justo, né? Claro. E o que é de Deus, a Deus. Mas não misturar questão política com a questão religiosa, com aquilo que é de Deus. Hoje, alguns na Igreja Católica misturam política com religião, de modo errado. Diz que é a mesma coisa, fé e política. Não é a mesma coisa. O que eu tributo a Deus, não devo tributar a César. O que é de César, é de César. O que é de Deus, é de Deus. Jesus coloca a separação. Uma grande separação. Divisão entre César e Deus. Atentos. E ficaram muito admirados a respeito dele. Que a gente tem que entender, quem está admirado aqui é o fariseu, o herodiano ou a multidão? Provavelmente a multidão. Porque os fariseus, apesar de alguns terem se convertido, não eram assim tão entusiastas com o Nosso Senhor. Queriam pegar Nosso Senhor, pagamos ou não imposto, e ele diz: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não misturem as coisas, não.
Religião é uma coisa, política, principalmente partidária, é outra coisa. Atentos. Agora a perícope acerca da ressurreição dos mortos. Então, foram até ele alguns saduceus, agora os saduceus. No episódio anterior, os fariseus e os herodianos, os quais dizem não existir ressurreição. O texto anterior é acerca do pagar o imposto ou não, que na verdade era só uma trama para pegar Nosso Senhor. Agora vai versar acerca da ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Os fariseus, sim, acreditavam na ressurreição, nos anjos, eram condutores do povo. A questão com os fariseus é que muitos eram hipócritas. Eles diziam não matar e matavam, não roubar e roubavam, honrar pai e mãe e não honravam. Aquele episódio do Corban. E os saduceus, esses eram sacerdotes, ricos, muitas vezes, recebiam dinheiro pelo comércio dos animais no templo. Quando ofereciam algum sacrifício pelo pecado, ofereciam uma cabra, um bode, um boi, matavam metade da carne para o sacerdote. Então, numa sociedade pobre, que não tinha carne, eles tinham carne todo dia. Esses eram os saduceus. E a questão agora, então, é a controvérsia contra ou com os saduceus, com esses sacerdotes. Foram até ele alguns saduceus, que vem de Sadoc, sacerdote, os quais dizem não existir ressurreição, não acreditavam na ressurreição. E o interrogavam, mestre, de novo mestre, igual como os herodianos e os fariseus. Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver irmão que morra, deixando mulher sem filhos, tomará ele a viúva e suscitará descendência para o seu irmão. Na lei do antigo Israel, tinha essa lei? Tinha. Por isso que eles dizem, Moisés, mestre, Moisés deixou-nos escrito. A lei, quem deu a lei foi Deus, mas deu trâmite por intermédio de Moisés. Então, quando eles falam da lei, eles se reportam, falam de Moisés, como se fosse Moisés. Foi Deus quem deu a lei. Tinha essa lei no antigo Israel? Tinha um irmão, supor, uma família, tinham 7 irmãos, todos casados. Supor, o mais velho casou, morre sem filho. A mulher é dada para o segundo, para suscitar descendência para o irmão morto. O filho que nascer dele com a mulher do seu marido não é dele, é do irmão que morreu. Mas ele está contando a história. Eram 7 filhos. O primeiro casou com a mulher, aí morreu. Aí a mulher foi dada ao segundo que morreu, ao terceiro que morreu. Todos morreram. Essa é a história que ele vai contar. Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver irmão que morra deixando mulher sem filhos, tomará ele a viúva e suscitará descendência para o seu irmão. Tinha essa lei? Tinha. Alguém casou, morreu, não teve filho, o irmão dele casa com a mulher dele, para suscitar filho para ele, para o morto. Era a lei do antigo Israel. Havia 7 irmãos. Ele inventa essa história aqui, algum dos saduceus ou o grupo de saduceus. O primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência. O primeiro casou com a mulher e morreu, não teve descendência. O segundo tomou-a e morreu sem deixar descendência. O segundo pegou a mulher do irmão que tinha morrido para gerar um filho para o irmão que tinha morrido e assim continuar a descendência do irmão dele. E o mesmo sucedeu ao terceiro. Então, o segundo morreu, o terceiro morreu e os 7 não deixaram descendência. Todos os 7 casaram com a mulher e todos os 7 morreram. Não suscitaram descendência nenhuma. A questão aqui é a descendência. A lei do antigo Israel queria preservar a descendência, muito importante para eles. E hoje tanta gente não quer ter filho, né? Casam, não sei com que intenção. Mas a questão da descendência é muito importante no antigo Israel e também hoje para a Igreja Católica. Depois de todos também, a mulher morreu. Então, o primeiro casou com a mulher, morreu, ela foi entregue ao irmão, morreu, ao terceiro, o quarto,
quinto até o sétimo. Depois a mulher morreu. Todos morrem. E não tem descendência. Na ressurreição, eles querem chegar aqui. Como os fariseus queriam chegar na questão do imposto a César. Na ressurreição, quando ressuscitarem, eles não acreditavam na ressurreição. De qual deles será a mulher? Então eles queriam colocar essa questão aqui. Porque os 7 a tiveram por mulher. Eles não acreditavam na ressurreição. Contaram essa história para dizer, olha, todos morreram, inclusive a mulher. E todos casaram com a mulher. Então lá, na ressurreição, ela vai ser mulher de quem? Uma pergunta completamente sem sentido. Ele não entendia o que era a ressurreição. E não, o senhor vai ensinar. Só que não, o senhor pega uma pergunta, uma indagação sem sentido e vai dar o sentido verdadeiro para essa pergunta, para essa indagação. Certo que esses saduceus queriam também pegar nosso senhor para ter matéria de acusá-lo. Aqui, acusaram contra a lei. Para ter motivo de acusá-lo contra a lei. E condená-lo contra a lei, contra a morte. Porque a lei escrevia que realmente tinha que suscitar essa descendência ao irmão morto. Então aqui queriam colocar nosso senhor contra a lei. Lá, fariseu herodiano contra César, contra o povo. E Jesus disse-lhes, respondeu aqui como respondeu lá. Não estáis errados, vocês estão errados. Né? Desconhecendo tanto as escrituras como o poder de Deus, vocês não conhecem nem a escritura, nem o poder de Deus. E por que é que os saduceus não acreditavam na ressurreição? Porque eles só tinham o Pentateuco. Só seguiu o Pentateuco, os 5 livros iniciais. E no Pentateuco tem alusão à ressurreição? Não. Então eles não acreditavam. No Antigo Testamento realmente não tem uma alusão clara à ressurreição, não. Você tem o texto dos Macabeus que os judeus não têm. Não tem, até hoje não tinham. Tem alguma coisa lá em Jó e tal, tá um versículo aqui, outro lá, Daniel. Mas não é clara a doutrina da ressurreição. A doutrina é clara em Cristo. Por isso que eles não acreditavam. Os saduceus. Os fariseus, sim. Porque os fariseus criavam também doutrina. Criavam tradição oral. Não seguiu só o Pentateuco. Os saduceus só seguiam o Pentateuco. E o Pentateuco não falava da ressurreição. Jesus disse-lhes, não estáis errados? Pergunta. Eles estão errados. Desconhecendo tanto as Escrituras como o poder de Deus, vocês estão errados. Pois quando ressuscitarem dos mortos, agora ele vai explicar. Nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas serão como anjos nos céus. Casamento é só aqui na terra. Casamento é para sempre enquanto os dois estão ou estiverem aqui na terra. Quando os dois morrem, se torna viúvo ou viúva, e casamento entre homem e mulher, então está livre para casar com quem quiser. No céu, ninguém é casado com ninguém. Isso que nosso Senhor está dizendo. Né? Quando ressuscitarem dos mortos, ele fala em ressurreição, não em reencarnação. Reencarnação não existe. A doutrina errada do Espiritismo não tem reencarnação. A gente nasce uma vez, vive uma vez, morre uma vez, ressuscita uma vez. Basta. Quando ressuscitarem dos mortos, nem eles se casam, não tem casamento no céu. Nem elas se dão em casamento. Então, essa lei só serve para cá. E só servia para o antigo Israel, porque agora a lei é outra. Nós instituímos uma nova lei, que é aquilo que a Igreja Católica ensina acerca do matrimônio, do sacramento do matrimônio. Mas serão como anjos nos céus. Quanto aos mortos que hão de ressurgir, agora fala da ressurreição claramente. Então, lá não tem casamento. Primeira questão. A segunda, acerca da ressurreição, que eles não acreditavam. Quanto aos mortos que hão de ressurgir, não leste no livro de Moisés. Aí nosso Senhor cita Moisés. Ele não citaram Moisés? Sim. Nosso Senhor, então, responde também com Moisés. Não leste no livro de Moisés, ele faz exegese do Antigo Testamento. E tanta gente hoje não aceita a exegese, né? No trecho sobre a sarça, como Deus lhe disse, Deus diz a quem? Diz a Moisés. O que é que Deus diz a Moisés? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus, eu sou, ego em mim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu sou, presente. Não é eu fui ou eu serei, eu sou, ego em mim. No hebraico, R-E, Asher, R-E. É outro sentido, mas praticamente a mesma coisa. Eu sou o Deus, posso explicar depois. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Abraão, Isaac e Jacó estão vivos.
Então, Nosso Senhor responde à indagação dos saduceus, que também queriam pegá-lo, colocaram contra a lei, e dizendo, primeiro, lá no céu não tem casamento, então não tem essa história. Segundo, quanto à ressurreição, Deus falou para Moisés o quê? Ego emi, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Jacob. Eu sou o Deus tal. Presente. Tá? Esse Deus é vivo, Abraão está vivo, Isaac está vivo e Jacó está vivo. Ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Estáis muito errados. Errado quanto à lei, errado contra a doutrina, errado contra tudo, é o que o Senhor diz. Desconhecendo tanto as Escrituras quanto o poder de Deus. Esse Deus está vivo e ele ressuscitou nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Fiquem em paz com Maria.